ministro André Mendonça, hoje, ministro do Supremo Tribunal Federal, que está pilotando, comandando esse inquérito sobre o Banco Master, que continua sendo o grande assunto, porque está todo mundo à espera ali. Como é que é? O Daniel Vorcaro, dono do banco, que está causando esse estrago todo na eleição do Flávio. Ele vai ou não vai delatar? A Polícia Federal já disse: olha, o que ele está oferecendo aqui para contar, a gente já sabe, não acrescenta muito ao que a gente já apurou. Por mim, Polícia Federal, não precisa ter delação. Foi o que a Polícia Federal disse ontem. Mas aí a Procuradoria-Geral da República disse: não, mas por mim, a Procuradoria-Geral da República é importantíssimo. É quem vai fazer a denúncia ou não fazer a denúncia. Claro, não existe essa possibilidade dela não denunciar o Daniel Borcaro. Mas ela, por isso mesmo, que ela está querendo continuar a negociação que pela Polícia Federal já tinha acabado, porque o Daniel Borcaro só está enrolando, não está querendo contar direito o que sabe, está querendo devolver pouco dinheiro, apesar de ter ficado com muito dinheiro escondido, ninguém sabe onde. E aí a Polícia Federal disse: olha, vamos devolver o Daniel Vorcaro lá para Papudinha, ou lá para Papuda. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal e se queixando de que a cela que ele está ocupando lá é muito pequena, só são 6 metros quadrados. Ele não tem condições ideais para se reunir com seus advogados. Imagina a quantos presos comuns é reservado esses mesmos direitos ou privilégios ou benefícios. Nenhum, nenhum. Mas muito bem. Aí o Daniel, o ministro André Mendonça atendeu hoje ao pedido da defesa de Daniel Vorcaro e sugeriu ou deixou implícito que ele poderia ir para uma cela melhor da Polícia Federal. E é o que parece que vai acontecer. Quer dizer, ele que estava reclamando da cela que ele achava ruim, é legal nesse negócio você poder escolher a cela que você quer ficar, não é? Se todos tiverem esse direito, é uma maravilha. Agora, só se tiver esse direito quem é rico, quem é pobre ou remediado não tem, aí é uma injustiça. As regras deveriam ser as mesmas para todos. E não são, como estamos cansados de saber. Parece que ele irá para uma cela melhor na Polícia Federal. Não era o que a Polícia Federal queria, mas parece que é o que o André Mendonça autorizou, na esperança de que numa cela melhor, o pobrezinho do Daniel Vorcaro se sinta mais animado e pense em contar mais coisas do que admite que poderá contar. Quem está em desespero, o Daniel deve estar, claro. Mas é o pai do Daniel, que é esse cidadão que aparece aqui na frente, nessa foto. O Daniel é o lado de trás. O pai dele está preso também. Só que o Daniel está preso aqui, na Polícia Federal, aqui em Brasília. O pai dele está preso lá num presídio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. E está dando chilique todo dia. Todo dia está deprimido, diz que não consegue. Coitado, ele não consegue se adaptar às circunstâncias do lugar, àquela vida ali de preso. Naquele presídio tão grande, ele não está feliz da vida. Só que ele foi preso porque ele era um dos chefões de uma, vamos chamar de uma facção montada e financiada pelo filho, para usar até de violência contra pessoas que pudessem atrapalhar os negócios do Daniel Vorcaro. É por isso que ele está preso, não é preso porque é pai do Vorcaro, é porque também estava envolvido e muito envolvido nas falcatruas do filho. E mais, atuando numa área de emprego de violência. Violência contra quem o Daniel disser que, olha,
dá um jeito nesse cidadão. Dá um jeito nesse cidadão, poderia ser dar uma surra, poderia ser dar um susto, poderia, no limite, ser feri-lo ou matá-lo, Ah, o que eles se seja. associaram até a bicheiro nessas intimidações. Se eles chamaram bicheiro para ajudar a intimidar esse grupo, que era o grupo que fazia a pressão violenta que o Vorcaro queria aos seus adversários, é óbvio que não era nada leve. Não era, né? A gente imagina que devem ter acontecido coisas absurdas ali, e tem histórias ali até de nomes que foram jogados em mensagens para sofrerem pressão, que a gente não sabe o que aconteceu com essas pessoas. A gente não sabe, ao fim e ao cabo, É, o que se deu com essas é, pessoas, mas a gente sabe que envolveu até bicheiro. aí eu achei muito engraçado um dos relatos que eu li sobre a situação do papai do Daniel Vorcaro, que diz: o Henrique Vorcaro tem tido dificuldades para se adaptar à rotina do complexo prisional. Aí depois esse mesmo relato fala: o empresário, diagnosticado com depressão, teria sofrido lapsos de memória, choros, além de surtos intercalados por momentos de tristeza e desespero. Olha, eu choro com facilidade. Se eu continuar falando aqui da situação do pai do Daniel Vorcari, eu vou acabar desabando em lágrimas, então vamos para outro assunto, porque esse não dá, não é? Não dá. O, o dinheiro do Vorcaro, que serviria para produzir o filme, e que tem produtoras do filme que diz que não serviu, que o dinheiro não entrou e ninguém sabe para onde foi direito. Sabe-se que foi para os Estados Unidos fazer um estágio lá, talvez um cursinho, um MBA, um negócio desse aí. E depois se voltou para quem? Quem embolsou também ainda não se sabe, isso não está claro até agora. Mas se fala que parte desse dinheiro dado pelo Vorcaro para o filme, dinheiro que foi lá fazer um estágio nos Estados Unidos e teria voltado ou não, parte desse dinheiro teria servido para a compra de uma casa de 3,6 milhões de reais por um fundo ligado ao advogado de Eduardo Bolsonaro. Ó, o ex-policial militar André Porciúncula. É incrível como todo, assim, o cara. Ah, não, o marqueteiro, amigo do peito, do Flávio, foi até demitido ontem ou anteontem, Marcelão. O Marcelão. Não, era o marqueteiro, publicitário. Não, ele era um policial também, um ex-policial. Ele era Quer policial dizer, civil, um era policial, tudo pois é, policial. esse aqui, não, advogado do Eduardo Bolsonaro lá, o ex-policial militar André Porciúncula. Puxa, como tem ex-fardado nessas coisas todas. O ex-policial que comprou uma casa de 3,6 milhões no Texas, supostamente com o dinheiro que iria para o filme também, ele tinha declarado os bens dele em 2024, há 2 anos apenas. Ele só tinha bens que valiam no total 164 mil reais. Quer dizer, o cara tem. Qual é a sua fortuna? 164 mil reais. Ah, tá. E a casa que você comprou é de quanto? 3,6 milhões. Isso me lembra a mansão que o Flávio Bolsonaro tem aqui nos arredores, não é da Casa Branca, é nos arredores da cidade de Brasília, não é? E quando ele comprou essa casa no valor de 6 milhões e tanto, né? Pelo menos foi o valor declarado, não era o valor de mercado, o valor de mercado era muito mais alto. Mas Dizem que nessas não. horas sempre, mas nessas horas sempre, quando se trata de uma personalidade, um sujeito importante, aí o dono da casa disse: não, é uma honra para mim você ficar com minha casa. Eu lhe vendo mais barata, só para dizer que eu vendi para você. Conversa, conversa, isso é. Mas muito bem, ele, quando comprou essa casa orçada, gente,
gentilmente ou generosamente pelo seu vendedor, em 6 milhões e pouco de reais, ele não tinha dinheiro, ele não tinha renda para isso não. Aí ficou dizendo: "Não, mas eu tenho meus ganhos também como advogado, porque eu não sou só senador", não é só Não senador, tinha nada como advogado, aquilo era é também ridículo. advogado, já foi dono de loja de chocolate, enfim, já se beneficiou de rachadinha, qualquer coisa. Mas o que tem sempre de um ex-policial militar ou de um ex-militar metido nessas coisas no entorno da família Bolsonaro é de espantar. Pois Aí bem, fa então aí